aure, aure bokum sure ajala, e o xixedaio olori unche, ero. Olá a todos, eu sou Tata Sagemi Ialemba, iniciado para Lemba. Esta é minha filha Mona Enquice da Inzo, e Leluque já é Cotamanganza de Angulucema. Eu sou sacerdote de Muquixe Enquixe, cultura banto. Fui iniciado em 24 de maio de 1963, sou filho de tatangorense, pertenço a Undange Tumba Junsara. Espero trazer alguns esclarecimentos sobre a nação Angola-Congo. O que nós temos que observar é a etnia, o agir de cada nação, de cada povo. Nós temos os Fões com o Jeje, temos os Nagôs com o Iorubá, nação Queto, e temos os nossos povos, que é o povo Banto. O Banto significa uma união de vários povos. Congo, Angola, Moçambique, Guiné, e nós cultuamos as divindades Enquice e Muquixe. Nós utilizamos dois dialetos, embora a nação Angola-Congo tenha muitos. Nós utilizamos o Kikongo e o Kimbundo. E nós temos uma procedência de agir dentro do nosso culto. Todas as nações são extremamente importantes, todas, sendo que cada uma tem a sua etnia, cada uma tem o seu proceder. O Queto tem o seu proceder, o Jeje tem o seu proceder e o Angola-Congo tem o seu proceder. Eu falo assim porque às vezes nós somos muito confundidos, porque às vezes você vai a uma casa do Angola, não estou me referindo a ninguém, e às vezes você percebe uma quizomba, um toque muito milongado, na qual eles tocam 2, 3 nações ao mesmo tempo. E não é assim. A quizomba de Angola-Congo, ela é feita dentro da sua nação. Uma coisa muito ruim de se confundir, Angola-Congo não tem nada a ver com os aspectos, com a tradição de Umbanda. A Umbanda é brasileira, a Umbanda tem o seu grande valor, ela veio da cidade de Niterói com um caboclo
Sete Encruzilhadas, que apareceu, pegou um médium em 1908 e de lá para cá a Umbanda juntou-se ao Catimbó Mineiro e a Umbanda está aí, viva, fazendo muita caridade. Agora, quero esclarecer que Angola-Congo nada tem a ver com Umbanda. Angola-Congo é uma nação de raiz africana, é uma das 3 nações de matriz africana. Então nunca confundam, nós não temos culto a Exu de Umbanda, nós não temos culto a entidades, guias, por sinais muito bons, da Umbanda. Não, o sacerdote da nação Angola-Congo, ele se limita a utilizar o que é da nação dele, para que não confunda. Eu sugiro que algumas pessoas dessa nação tentem se abalizar, tentem estudar, tentem procurar compreender a sua própria nação, para que não sejam confundidos, não é? Nós temos raízes de muito respeito, como o Copapa Uçaba, o Bate-Folha, a casa de Mameto Madozan, os descendentes da Tumbas Mussara, a Undanja a qual eu pertenço. Então nós temos uma história muito grande, até porque o povo banto, ele chegou na nossa terra aqui, ele chegou ao Brasil 266 antes do povo do antigo Benin, antes dos Nagôs. O banto foi um povo extremamente sacrificado, porque era visto como um povo bruto, que precisavam ser lapidados. Geralmente eram colocados nas lavouras, e foi um povo muito sacrificado. 266 anos após, quando chegou o povo Nagô, uma grande parte dessa escravidão já havia acabado. Então eles foram mais para dentro das casas grandes, como chamavam na época, para a parte de administração, para mucamas, para amas secas. Então foi um povo que teve um acesso maior. Por conta disso, a cultura Nagô, ela tornou-se mais divulgada, tornou-se mais assimilada, enquanto o banto se fechava um pouco mais. Por conta disso, você observa hoje uma predominância da nação Queto, uma predominância do povo Nagô, uma predominância do dialeto iorubá, mas é preciso entender que o Angola-Congo é a nação-mãe, pelo fato de ter chegado aqui primeiro. Tem algumas divergências sobre a chegada da nação Angola-Congo aqui no Brasil, mas a casa que nós temos de referência como sendo uma das primeiras casas do Angola-Congo foi o Mtombensi, a casa que foi fundada em 1845 por Tata Kinunga, e que Sinhá Maria Neném Toenda de Anzambi assumiu em 1904, após a casa ter sido fechada e reaberta em 1904. Do Tombensi saíram as grandes casas de Angola-Congo, Salvador, como Tumbas Mussara, como o Bate-Folha. Muitas ramificações saíram, Mariquinha Lembá, Helena do Calabetão, todas saíram do Tombensi. Então eu vou falar mais especificamente da minha Undange, da minha raiz. O terreiro Tumbas Mussara, ele foi fundado no ano de 1919 por 2 irmãos de barco, Manuel Cambambi e Manuel Siriaco de Jesus. Meu avô estava no Ludiamungungu.
após a morte de Cambambe, que se deu prematuramente no início da fundação quase que da Undange, seu Ciriaco assumiu a Tumbas Jussara. E tendo inúmeros filhos em Salvador, inúmeros filhos até pelo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e o Undange Tumbas Jussara é uma raiz que hoje há descendentes todo o Brasil, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Leste, por todo o Brasil. O que nós não devemos confundir é que Inquice é Inquice, Muquixe é Muquixe, Vodum é Vodum, Orixá é Orixá. No Angola-Congo, você lida com a natureza. Por isso que é muito importante a preservação, o olhar para a ecologia, o olhar para que se conserve, preserve a ecologia, para que você melhore a função, a vida no planeta, em todas as nações. Mas no Angola-Congo é muito importante porque as divindades, os Ramba, são oriundos da natureza. Os Inquices e os Muquiches são, na verdade, pré-humanização. Com a formação do mundo, quando Leganazambi formou o mundo, os Inquices vieram com a natureza, diferente dos orixás Nagô, que tiveram vida terrena. Então, nós somos zeladores de divindades únicas, porque no Angola-Congo as divindades são únicas. No Angola-Congo as divindades vêm da natureza, água, ar, fogo, pedra, folha. Então, é uma diferença nisso aí. Como nós dissemos, Inquice vem proveniente de Angola, das terras de Angola. Sacerdotes bantos, as sacerdotisas banto, elas têm aquele conhecimento que existe os muquiches provenientes de Angola, existe os inquices provenientes de Congo. Então os seus cultos são específicos. Nós não temos qualidade, nós temos divindades com caminhos e divindades únicas. Nós temos os Macuriá Zambiri, as comidas votivas, nós temos os preceitos extremamente diferenciados. Então não podemos mesclar de uma certa forma a nação. O candomblé como um todo tem que haver muita união, porque o candomblé é único, é um só. Todas as nações devem estar muito unidas, porém cada nação deve seguir a sua etnia, deve seguir o seu culto, com seus dogmas, com os seus preceitos. Esse é o que eu sugiro. Quem é de Angola-Congo, quer mais um pouco, procura estudar o quimbundo, procura estudar o quimcongo, porque a gente estudando o dialeto, a gente observa muita coisa. Abre a mente para entender, conseguir entender muita coisa. As nossas divindades são Oxe, Incoce, o Tacalambô, Macongo Mabila, Ungunzo, Catendê, Minipanzo, Caiango, Bamburucena, Matamba, Dandalunda,
Cueto, Caiatumba, Sambauendá. São divindades separadas, mas única, assim como nós temos Quecimbe, a Senhora da Fonte, como nós temos Quiçanga, uma divindade pertencente à água doce, à água salgada. Nós temos divindades de iniciação e divindades de culto. Aquelas divindades que o sacerdote pode iniciar e as divindades só de culto. Não vamos confundir as coisas. Isso é assim muito, 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 muito importante. Com 54 anos de sacerdócio já dá para perceber o quanto preservar o que se aprendeu, observar o que o muquiche, o que o inquice quer, é de extrema importância. Então nós temos essa diferenciação para que as coisas não sejam confundidas. Se você é banto, você não faz ebó, você faz sacamenê. Se você é banto, consequentemente você não tem mori, você tem cudiá mutuê. E fora os preceitos e as cerimônias que você tem nas quizombas, que você tem a cocoana, você tem o macundê de Incoce, você tem a quizomba de Quitembo ou de Tembo, você tem quizomba, quiarrato, festa das divindades femininas, você tem a festa de Mucongo, os caçadores. Quem são os caçadores? Para o povo banto não é Odé, é Mutacalambô, é Gongobilo e vai por aí afora. Você tem a cocoana, que é pertinente às divindades medicantes. As divindades medicantes, Cavungo, Quigongo, Caviungo. Então você tem que haver essa diferenciação para que você tenha o seu culto bem comandado, bem dirigido, e para que as pessoas que cheguem à sua casa observem isso, que você ali está professando a sua nação real, a sua nação de origem. O povo banto é de grande importância aqui no Brasil, por conta, se você pegar o dicionário, se você pegar o Aurélio, você observa 30% das palavras em quimbundo. 30% que julga-se que são palavras em português, não, elas são em quimbundo. Por isso a diferenciação do nosso português para o português de Portugal, porque nós temos uma influência muito grande do quimbundo, não do quicongo, do quimbundo dentro do dialeto português. As nações, elas têm muito a ofertar, muito a oferecer. E como ofereceram muito e ofertaram muito no início desse país. Nós somos um povo eminentemente africanista. A descendência é africana. 80% população negra. Não tem como você ter preconceito ou intolerância religiosa num país que foi constituído também pelas matrizes africanas. A minha INZO está localizada na rua Soldado Antônio de Oliveira, número 18, INZO Ialemba Bojinã Junsá. É uma INZO descendente da Undange Tumbas Jussara, tem 47 anos que está em plena atividade, com um sacerdote só, uma casa que tenta levar o candomblé banto, o candomblé Angola do povo banto, ainda dentro das suas tradições, mostrar aos iniciados da casa a importância da sua nação, e está sempre aberta às ordens
para qualquer pessoa do Rio de Janeiro ou até fora do Rio de Janeiro que queira conhecer. Eu já citei algumas casas de exemplo, algumas veladoras de grande importância dentro dessa cultura, como Mameto Mameji, Mameto Madozan. Então nós estamos juntos, unidos, para que a cultura banto, para que o povo banto, para que as divindades Angola tenham o seu lugar, tenham esse olhar. Irmãos de outra nação, comecem a entender como é a cultura banto. Falar um pouco agora com relação ao nosso preceito de Macaia, que significa folhas. Assim como a nação Queto tem a Sassã, nós temos a Macaia, é uma função muito importante. E isso sempre é muito bom ser observado. As folhas usadas pela nação Angola, elas são muito específicas. Às vezes não tem utilidade numa outra nação. As folhas utilizadas em outra nação não têm a ver com a nação Angola. E muitas são iguais, são paralelas, porque Angola é a nação das quiçaba, a nação das folhas. Isso é um preceito muito importante para nós. Assim como o Macuriá Zambiri, que é a comida votiva. Nós temos certos tipos de comida votiva ao inquice, que às vezes não pega no lado Nagô. Tem algumas do lado Nagô que às vezes não são utilizadas no lado banto. Hoje nós colocamos comidas votivas em louça, em travessas, mas o lado banto mesmo, elas são colocadas em compotas de barro, cabaças partidas ao meio, são oferecidas em folhas de mamona. Então, hoje não. Hoje o candomblé brasileiro já se utiliza de tudo que nós temos aqui para o inquice. Já se utiliza a louça, já se utiliza o barro, mas nós temos até recipientes próprios para as ofertas dos inquices. Então é preciso sempre que você tenha essa observação, estar conjugando, estar dentro da sua nação mesmo, estar se abalizando. Não é vergonha ninguém estudar. Eu estudei Quimbundo, estudei Kikongo muito depois de iniciado. Então quando você estuda o Quimbundo e o Kikongo, você tem o seu dialeto próprio, você passa a entender certas coisas. O próprio dialeto te ajuda a entender certas coisas. Nós temos manso ou baquice, não temos roncó. Então é importante que isso tudo seja falado. Dentro do espaço sagrado, seja utilizado o seu dialeto, para que as pessoas assimilem bem, para que os filhos da casa procurem mais orientações dentro da própria casa. Faça uma reunião, reúne os filhos, tente orientá-los quanto à divindade de cada um. Diálogo. Amor é muito importante, carinho é muito importante. Nós não estamos mais na escravidão passada. Hoje as pessoas sabem dizer o não, as pessoas sabem o que querem, e você tem que ir de encontro a isso. Orientar as pessoas, o que elas estão fazendo naquele espaço sagrado. Qual é a nação dela? O que elas estão cultuando? Como é a divindade dela? É muito importante para que todo o candomblé cresça, principalmente
o candomblé Angola Congo, para que ele cresça e seja bem olhado, seja bem entendido por irmãos de outras nações. Isso é extremamente importante. Gostaria de falar um pouco do nosso processo adivinatório. Mesmo que nós utilizemos búzio por conta de toda a união que houve às nações de uma certa forma, o nosso processo adivinatório é um gombo. São componentes de um gombo que fazem o nosso processo adivinatório. Hoje você não tem mais como fazer isso. As mesas são vistas, os olhadores, generalizado pelo búzio mesmo. Mas não confundir o processo de Tatangombo, o processo de Caçumbenca, com Ifá. Angola Congo não tem culto a Ifá. Culto a Ifá é um culto da África selecionado à parte. O culto a Ifá não é um culto pertinente à nação Angola. Então, é outro assunto extremamente importante. Eu sou Angola, fiz Ifá. Não. Nós temos o nosso Kibane Mutuê, mas não temos Ibauri. Angola não tem Ibauri. Nós temos o Kibane Mutuê, mas não o Ibauri. Então não vamos nos ater ao que é nosso. Podemos ajudar um irmão, saber um pouco de cada nação, mas vamos nos ater ao que é nosso. Isso é assim de uma extrema importância. A clareza da sua própria nação. Você entenda as quizombas. As quizombas são as festas para as divindades, seja as divindades femininas, as divindades masculinas, as divindades caçadoras, as divindades da lupanga, da espada, a divindade Quitembo, a divindade Lemba. Nós temos Mazamalemba, nós temos Lemba Aquiamenha, não temos água de Oxalá. Então nós precisamos nos ater ao que é nosso. Vamos nos unir, vamos aprender, vamos estar com nossos mais velhos para poder ter essa compreensão do que é a nossa nação. Precisamos desnagotizar o Angola Congo. Todo respeito, continuamos respeitando os nagôs, porém vamos desnagotizar, vamos ter identidade própria, vamos mostrar ao que viemos. É por isso que eu estou dando esses esclarecimentos, no sentido de todos os angoleiros crescerem juntos, de todos estarem juntos. Não há nisso um sentido de crítica a ninguém, há nisso um sentido de mostrar que podemos crescer mais, mostrar que podemos aprender mais. Como diz o Banto, Bando Lula, união. Nós, quando estamos unidos, a união nos torna mais fortes. Isso é muito importante. E quanto à intolerância religiosa, não queremos nunca lidar com intolerância, queremos apenas ser respeitados. E não podemos ter uma intolerância do alheio, não podemos ser respeitados pelo alheio desde o momento que entre nós não nos respeitamos. O respeito vem de dentro para fora, aí o alheio começa a lhe entender. Então é muito importante com relação à intolerância religiosa. O candomblé é um só, e dentro de cada culto, as nações todas têm que ser respeitadas. Todas. Eu gostaria de colocar um assunto em pauta. O assunto é matumbear. Fogo, a fogueira. Não, as pessoas confundem muito.
A nação irmã, ela faz a fogueira de Xangô, que é um preceito muito importante. O povo banto faz o gongá de Lemba. Ali onde são passados todos os artis sagrados para esquentá-los, para que seja usado o ano inteiro na roça, nos casos de necessidade, em todos os neófitos que vão entrar, em todo o mundo. Eu escuto muito isso, por favor, meus irmãos. Fogueira de Xangô uma coisa, gongá de Oxalá é outra. Existe uma fogueira também nesse preceito, mas o fundamento é outro, o preceito é outro. Eu espero que eu tenha contribuído, ajudado de alguma forma aos irmãos de Angola Congo e também ter esclarecido aos irmãos de uma outra nação. Eu gostaria de encerrar com uma cantiga de Zambi, que é o Deus para o povo banto. Que Zambi nos cubra, nos dê saúde, nos dê bons caminhos. Saúde Quiamboté, Gingila Quiamboté, Mundo Xequeretê Mucala Calungo, que Zambi nos proporcione tudo isso. Zambi de Zambi, Tatamalebe, Zambi de Zambi, Aiuê, Zambi de Zambi, Tatamalebe, Zambi de Zambi, Aiuê, Zambi de Zambi, Tatamalebe, Zambi de Zambi, Aiuê, Malembe Zambi, Malembe, Malembe Zambi, Aiuê, Malembe Zambi, Malembe, Malembe Zambi, Aiuê, Malembe Zambi, Malembe, Malembe Zambi, Aiuê, Zambi o Aquatessal o Abanto, Tua Saquidila nan Zambi o Aueto. Aure bokum sure ajala, o xixedaio olori unche, ero.